informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Olá, eu tenho um recado para você. Não escolha apenas uma graduação, escolha o lugar onde sua formação profissional é levada a sério, sem abrir mão dos valores que guiam sua vida. Na Faculdade das Nações, unimos o rigor da excelência acadêmica a um ambiente cristão que potencializa quem você é. Seja na modalidade presencial ou EAD, você terá acesso ao ensino de alto nível, projetado para preparar líderes que fazem a diferença na sociedade e no reino. As matrículas estão abertas. Comece sua jornada rumo ao futuro que Deus tem para você. Inscreva-se agora, faculdadecn.edu.br.
Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Sou novo por aqui e agora? Essa é uma pergunta que você deve fazer ao chegar na comunidade das nações, não é mesmo? Nós temos uma jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual que vai muito além de uma igreja ou movimento. Trata-se primeiramente de pessoas. Presencialmente, você que está nos visitando ou chegou aqui por meio de um grupo de comunhão, o primeiro passo é deixar o seu contato com a nossa equipe do Connect, que fica localizada em um balcão na entrada da igreja. Se você chegou através da internet, pelos nossos cultos online, eventos ou pelo CN App, você deve se cadastrar pelo site cnconnect.com.br e a nossa equipe vai entrar em contato com você por e-mail e WhatsApp. A primeira etapa dessa incrível jornada de crescimento na CN começa no... Boa noite, comunidade das nações. Boa noite, você que está aqui. Eu queria convidar você a ficar de pé. Você que está nos acompanhando aí pelas nossas plataformas digitais. Dê uma boa noite para essa pessoa que está do seu lado. Fala, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos agora na nossa última quinta-feira desse mês de abril. E eu acredito que Deus está fazendo no nosso Brasil, Deus está fazendo sobre as nossas vidas. O favor de Deus está nos alcançando. Quantos foram alcançados pelo favor de Deus nesse período de abril? E como eu liberei uma palavra dias desses ali no Valparaíso, eu acredito que nós estamos vivendo, nós teremos um encontro com o favor do Senhor. Quantos creem nessa palavra? Nós teremos um encontro com o favor do Senhor nos próximos meses, nos próximos dias. Nós teremos um encontro com o favor do Senhor essa noite ainda. Quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra? Então eu queria convidar você nessa noite agora a calar todas as vozes e fechar agora os seus ouvidos em relação a todas as preocupações e abrir o seu coração nessa noite e começasse a falar com o Senhor e apresentar o Senhor. Que você nessa noite pudesse colocar diante dele aquilo que você veio fazer neste lugar, aquilo que você veio entregar, aquilo que você veio buscar, amém? Pai, nós nesta noite queremos agradecer o Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos alcançado com favor e com graça. As misericórdias do Senhor têm se renovado a cada dia. E por isso hoje nós estamos de pé, Senhor, como com aqueles que sonham. Sonhamos os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Venha nos ajudar a cumprir os nossos chamados, a cumprir os nossos sonhos. Venha trazer os recursos necessários, aquilo que precisamos para poder alcançarmos, Senhor, o prêmio da soberana vocação. Em nome de Jesus,
nessa noite venha visitar a cada coração que está aqui. Traga uma resposta, Senhor, nessa noite. Aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela sua casa, Senhor, em nome de Jesus, entra com milagre, com portas abertas, entra com cura. Nessa noite, Senhor, traz libertação, milagre sobre as nossas vidas. E se você crê nisso nessa noite, dá um brado de vitória. Celebre o Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
Ele está neste lugar e Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Aleluia, Jesus.
sobre o trono estás, Jesus, santo, digno de adoração, honra, glória. Sobre o trono está
Jesus. Ser exaltado, Jesus. Tão lindo é cada momento. Quem me visita e faz de mim. Declare: quero ir contigo mais, muito mais profundo, Deus. Segura minhas mãos, eu sei. Tão lindo, tão lindo é cada momento. Quem me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu Pai. Eu dependo desse amor. Declare mais uma vez: leva-me, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Ele muda tudo, me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa, me enxergou. Minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Declare mais uma vez: me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou meu vida. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. Meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Você pode declarar mais uma vez? Só a igreja declarando, vai. Leva-me ao lugar onde te amo. Eu dependo desse amor.
leva-me ao lugar onde desfrutamos o momento. Te amo, meu. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos, você está nesse lugar. Esse lugar que você acabou de cantar. Por um instante, feche os teus olhos, esqueça todos ao teu redor. E esse lugar que você cantou, que você pediu agora em oração, é o lugar de aquietamento da sua alma. Esse é o lugar que o Senhor diz: aquieta-te e sabeis que eu sou Deus. Sabe, querido, dos teus olhos fechados eu quero que você pense que esse foi um mês onde nós ouvimos muitas palavras sobre o favor do Senhor. E hoje é o último dia do mês que profeticamente declarou o favor sobre a minha, sobre a sua vida. E talvez você chegou até aqui e você esperava mais. E a tua mente talvez ficou numa luta. Uma luta interna. Lá em Romanos vai falar sobre a luta dos pensamentos da carne e da alma. Da carne e do espírito. A sua alma não sabe para onde se inclinar, mas agora nós cantamos Me Leva para um Lugar. E agora você hoje, de forma profética, está nesse lugar. O lugar onde a sua alma quieta. E quando ela quieta, ela lembra quem é o seu Deus. Sabe, todas as vozes agora estão sendo caladas. Sabe, as vozes de que você não vai dar conta, que não foi tão bom assim, que não era pra você, que o favor talvez não foi tanto. Começa a olhar agora as vozes que dizem quem você é em Deus. Você tá aqui hoje, essa noite, pra ser lembrado quem você é no Senhor. Você é a igreja do Senhor. E nós cantamos essa noite que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O favor é sim com você. Você não foi humilhado, você superou. Você está aqui, até aqui o Senhor tem te sustentado. Levanta as tuas mãos, começa a declarar quem você é. Você está no lugar do teu socorro bem presente. Você está no lugar que você sabe que você é mais que vencedor. Junte as palavras declaradas sobre você nesses dias e fala, rebaixa a sua mão e diga: eu sei. Mais forte, declare: eu sei em quem eu tenho crido. Levante as suas mãos e declare. A tormenta me livrou-me, meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Aleluia, será que você pode aplaudir Jesus nesse lugar? Ele está aqui, Ele está mudando a sua história nessa noite. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Eu quero abrir com você em Malaquias capítulo 3, verso 10. Nós vamos ler o verso 10 e 11. Malaquias 3, 10 e 11 é o mandamento do dizimista. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por vossa causa repreenderei o devorador,
e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, existe uma sequência nesse texto. E quando você cumpre essa sequência, você está autorizado para fazer prova do Senhor e experimentar o favor dele na nossa vida, na sua vida. Eu quero trazer alguns princípios aqui a respeito dessa palavra. Quando nós entendemos o poder de cumprir esse mandamento, nós nos colocamos debaixo da proteção do mandamento. Se você cumpre o mandamento te protege. Mas se você quebra o mandamento te quebra. São leis espirituais. Entenda algo. Quem entrega o dízimo não vive dos 90% que sobra, mas vive a partir dos 10% que entrega. São os 10% que você entrega que abençoa todo o restante. Porque existe uma proteção, existe uma provisão, existe um cuidado do Senhor em cumprir os seus mandamentos, e Ele tem o maior prazer de te abençoar. Amém? Quantos querem um tempo de abundância? Quantos querem ver os seus lagares transbordando de vinho novo e azeite? Quantos querem ver a sua empresa mudando de patamar nessa noite? Levante altares. Segundo princípio, fazer prova do Senhor aqui nesse texto significa que a aliança te dá autoridade para reivindicar a sua herança. A aliança te dá autoridade para repreender o devorador. Veja a sequência desse texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim nisso. Depois que você traz, você tem autoridade para fazer prova do Senhor, porque você está debaixo de uma aliança, porque você está debaixo de princípios eternos que não falham. É o único lugar na Bíblia que nós vemos Deus autorizando fazer prova dele. É a respeito dos dízimos e das ofertas. Sabe, Deus não precisa de tempos favoráveis quando Ele quer mudar a sua história. Deus não precisa de situações favoráveis para mudar o quadro da sua empresa. Mas Ele procura altares levantados quando Ele quer mudar o patamar, quando Ele quer mudar a situação de um filho dele na terra. Amém? Quem tem altares levantados tem autoridade. Esse é outro princípio que eu quero trazer. Quem tem altares levantados diante do Senhor tem autoridade para repreender o devorador. Nesse ponto, as nossas ações em dizimar, em ofertar na casa do Senhor, valem mais que muitas orações. Quando nós cumprimos o princípio, a palavra nos diz que nós temos autoridade para nos levantar na nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho, e repreender aquilo que está em desacordo com os planos do Senhor para as nossas vidas. Amém? E o último princípio que eu quero trazer aqui. Deus é um Deus de transbordo. Deus é um Deus que responde a altares. Sabe, a sua semeadura, ela é opcional. Mas a sua colheita é obrigatória. Aquilo que você semeou em terra fértil vai chegar nas suas mãos. E eu quero declarar que essa é a estação do transbordo na sua vida. Essa é a estação que o Senhor está te tirando de um lugar de esterilidade, de um lugar de falta, de um lugar de escassez, e te transportando para uma terra de abundância, porque você é dizimista, porque você tem altares levantados diante do Senhor, e quem tem altares levantados diante do Senhor tem autoridade nessa noite, para dizer ao devorador: você não tem poder na minha casa, você não tem poder na minha família, você não tem poder na minha empresa, porque o princípio te guarda, o princípio te garante. E nesse ponto você pode fazer prova do Senhor. Eu tenho um testemunho para contar. Eu fiz um concurso em 2023. E nós estávamos orando no mês passado para que o Senhor pudesse multiplicar a nossa renda, para que o Senhor pudesse, trazer uma provisão maior nesse tempo. E nós tomamos posse na primeira palavra que foi ministrada aqui, na primeira quinta-feira, na nossa campanha do Tempo do Favor. E no dia 27 do mês passado, eu fui nomeado para esse concurso. E sabe o que o Senhor me fez lembrar? Dos altares que eu levantei diante dele. São os altares que abrem as portas que ninguém pode abrir para você. São os altares que vai fazer os seus lagares transbordar. Deus é o melhor network, é a melhor conexão que você pode ter. E altares diante dele é tudo aquilo que você precisa nessa noite para
sabe, dar o seu ponto de virada, o seu ponto de inflexão, o ponto a chave que você precisa virar nessa noite. São altares levantados diante do Senhor, te garantem vitória no meio das batalhas, em tempo e fora de tempo. Sabe o que é o mais interessante desse testemunho? O governo está num tempo de recessão, está com as contas um pouco ruins. Então todos os concursos foram suspensos no começo do ano, pelo governador então Ibanez. Somente a secretaria que eu fui nomeado foi liberada para fazer novas nomeações. Sabe, Deus não precisa de tempos favoráveis quando Ele quer te abençoar, mas Ele procura se você tem altares levantados diante dEle. Amém? Então eu quero te encorajar nessa noite a levantar altares diante do Senhor. E os seus altares vão abrir portas que homem nenhum vai fechar. São os altares que você levanta aqui nessa noite, trazendo os seus dízimos, cumprindo o princípio das ofertas, sabe, dos sacrifícios diante do Senhor, que vão te promover para uma estação de favor e abundância. Os nossos oficiais estarão passando nessa noite. Eu quero te desafiar a levantar um altar diante do Senhor, para aquela porta que tem sido dificultosa de abrir na sua vida, para aquela chave que tem sido, sabe, a luta que você está enfrentando, tem sido trabalhoso para você, tem sido difícil. Os altares vão falar mais alto na sua vida nessa noite. As ofertas que você entregar aqui nessa noite vão falar mais alto do que as vozes do inimigo. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Levante sua oferta nessa noite, levante o seu dízimo. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de favor. O favor que você não encontrou nesse mês de abril, ele vai chegar no mês de maio, porque você tem altares levantados, porque você tem sacrifícios diante do Senhor, e o Senhor se mostra fiel àqueles que são fiéis. O Senhor é bondoso, generoso, galardoador. Ele é o El Shaddai, o Deus mais que abundante, o Deus mais que suficiente. Pai, olha para essas mãos levantadas, olha para cada filho teu. Aqui estão sonhos, aqui estão projetos, aqui estão empresas representadas, Pai. Faz diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Mostra-se fiel àqueles que são fiéis nessa noite, Senhor. Faz os seus lagares transbordar de vinho novo e azeite. Que eles encontrem provisão debaixo dos princípios, que eles encontrem provisão debaixo do cumprimento do mandamento, Senhor, nessa noite. Que eles sejam abençoados na entrada, na saída, que eles sejam benditos do Senhor, como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não secam, e tudo o que faz será bem sucedido. Eu te abençoo para que você prospere a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Você pode se assentar, os nossos oficiais estarão passando, recolhendo. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando
Boa noite. Mateus 6, versículo 9 ao 13. Mateus 6, versículo 9 ao 13. Um texto bem conhecido de todos nós. Vamos lá? Mateus 6, versículo 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por esse dia, por essa oportunidade de mais uma vez podermos estar ouvindo a tua boa e generosa palavra, Pai. Que ela entre nos nossos corações e que ela venha produzir frutos, e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Então, como foi falado aqui, né, a última quinta-feira da campanha do favor, mas a boa notícia é que mesmo acabando a campanha, o favor continua, amém? Isso é uma boa notícia? Eu estava ali lembrando que há uns anos atrás tinha um rapaz que estava querendo entrar no meu discipulado, e algumas primeiras quintas-feiras ele me ligava: pastor, é o bispo que vai pregar hoje? Aí teve um dia que ele me pegou assim na veia. Eu falei: brother, deixa eu te falar uma coisa, você não entendeu nada ainda, cara. Você não entendeu nada ainda. Você é um menino na fé, para não dizer outra coisa. Ele: ô pastor, foi mal aí. Eu falei: não, foi péssimo. Não foi mal, foi péssimo, brother. Você tem que ir para a igreja, querido. Não é porque, sabe, eu tenho que ir, é porque eu preciso ir. Eu preciso estar aqui, querido, para ouvir a palavra. Eu preciso aqui para ouvir o louvor, um profético. Aqui é o lugar que eu sou alimentado. Eu acredito que é o seu lugar também. Amém? Não é o quanto eu quero, é o quanto eu preciso. Essa é a verdade. Amém? E nós estamos aqui para falar sobre a palavra. O bispo fala que nós somos a igreja da Bíblia aberta, queridos. Nós ministramos com a Bíblia aberta. Nós não falamos aqui daquilo que nós achamos, nós falamos daquilo que nós cremos e mais ainda, daquilo que nós vivemos. Amém? Que coisa linda, né? Esse versículo falando, Deus falando para o homem como orar e explicando para ele, mostrando para ele. Querido, como se você entender, assimilar, discernir essa palavra, você não pode sair daqui do mesmo jeito. Ela é a vértice, é o centro, é a coluna da visão da comunidade das nações. Assim na terra como no céu. E venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com alguns paradigmas, alguns sofismas, algumas crenças limitantes. E uma delas foi essa: como assim? Na terra como no céu? Era muita coisa para minha caixinha religiosa, que eu estava orando: Maranata, vem, Senhor. Isso aqui jaz do maligno, e eu que me cuide para não perder minha salvação. Até que virou essa chave na minha vida. Querido, quando você entende, sabe, que o favor de Deus, a graça de Deus não diz respeito única e exclusivamente à salvação, mas um reino. E reino quer dizer domínio. Reino quer dizer domínio. E entenda que descanso é domínio e autoridade. Se tem alguma área na sua vida que você não está tendo domínio e autoridade, você não pode dizer que está tendo descanso. Amém? E ele fala sobre esse reino e conclui: porque teu é o reino. Ele não fala teu o céu, ele fala o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. João 8,32 fala que: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é um processo contínuo, permanente, para todas as nossas vidas, querido. O tempo todo Deus quer se revelar para nós, sabe, nos formar, nos forjar, nos talhar em todas as coisas. E tem alguns desafios, algumas coisas que Deus tem que trabalhar de dentro para fora. Acredite nisso.
Abacuque nos diz no seu capítulo 2, versículo 14, que como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Conhecimento é cognição, é razão, é raciocínio, é fazer a conta. Como eu estava falando aqui agora com o pastor Dito, o bispo fala uma palavra de oferta que foi incrível, sempre eu lembro dessa frase. Nós, pastores, nós não estamos aqui para convencer alguém de alguma coisa, nós estamos aqui para levar você ao entendimento, a uma compreensão. E acredite, conhecimento é acesso. Eu vou repetir, conhecimento é acesso. E Deus quer que você acesse novos lugares, novos conhecimentos, que você cresça, que você venha fluir acerca daquilo que é o reino de Deus na sua vida. E eu estou aqui como profeta nessa noite, para liberar sobre você que seu nome está sendo mencionado em lugares que seus pés ainda não pisaram. Eu vou repetir, seu nome está sendo mencionado em lugares onde seus pés ainda não pisaram. Você crê nisso, querido? Amém? Aumente as suas expectativas, vem novidade de vida por aí, pois sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Querido, você não tem que ficar atrás de milagre, você não tem que estar atrás de, pirotecnia dos céus, não. É um alinhamento, querido, e elas vão vir até você. Não adianta você fugir delas. Quando você alinha o seu pensamento, o seu coração com a vontade, com o reino dos céus, naturalmente você vai ser abençoado, querido. Não importa a contingência, não importa o contexto econômico, o contexto político, não importa, geográfico, territorial, não importa. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que esse ano, esses meses que passaram de 2026 não têm sido fáceis. Mas continua mais, um pouco mais, caminha mais uma milha, queridos. Persevera. É como o BJB fala, tem uma curva logo ali. Talvez a gente só vê a reta, mas logo ali tem uma curva e você vai falar, valeu a pena ter perseverado, ter caminhado. Você pode acreditar nisso. A terra em geral está marcada por lutas, dores, atrasos, guerras espirituais. Mas Jesus nos ensinou que orar é a realidade, é trazer a realidade dos céus para a terra. Escute isso, o céu não está em crise, o céu não falta provisão, o céu não existe caos, no céu a vontade de Deus é perfeita. Ele por sua graça e pelo seu favor nos chama, nos convida a vivermos essa verdade, essa realidade aqui e agora. Aqui e agora, queridos. Talvez você está esperando para ser feliz quando você passar naquele concurso, quando você casar, quando você construir aquela casa, ter aquela empresa, ser um líder. Mas Deus está chamando, querido, para você alegrar seu coração agora. Olha, quão poderoso é um homem ou mulher que já consegue se alegrar, não por aquilo que já viu Deus fazendo, mas por aquilo que ele crê naquilo que ele vai fazer. Você é desses que já consegue cantar, exaltar o nome dele para aquilo que ele vai fazer? Isso é a fé, querido. Certezas se esperam, de fatos que não se veem. Ter convicção de fatos que não se veem. E ele fala sobre a terra, né? Os céus precisam tocar as áreas da nossa terra. Representa áreas da vida em que precisam ter da intervenção divina. Qual área da sua vida que você precisa de uma intervenção? Você já se espizinhou, você já bateu em portas, você já procurou os contatos, já queimou a pestana e ainda nada se resolveu. Talvez a terra da sua família, a terra das suas finanças, a terra das emoções, a terra do seu ministério, terra da saúde, principalmente emocional, terra dos relacionamentos. Escute isso, a oração mais poderosa que você pode fazer é quando você diz a Ele o que Ele já disse a você na palavra dEle. Essa é a oração mais poderosa, é segundo a tua palavra. O salmista fala, lembra-te Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, que são desde a eternidade. Salmo 25, não te lembres dos pecados das minhas mocidades, Senhor. Ele vai direto ao centro, é na fidelidade, na bondade, na benignidade de Deus, querido. Essa é a nossa sorte, é que Ele nos vê, não é como nós somos, é quem Ele é, querido. Amém? Essa é a boa notícia. Em Gênesis vemos que a terra era sem forma e vazia, mas quando Deus falou, tudo se criou, tudo se pôs em ordem. Assim nosso Deus coloca esse favor, essa graça sobre nós, sobre os nossos lábios,
para que sobre as trevas elas venham ser luz, deserto vire um jardim, o choro vire um testemunho, guerra vire paz, escassez vire provisão. Você é capaz de fazer isso? Se creres, verás a glória de Deus. Você não está aqui, querido, para gostar ou não gostar do culto. Você está aqui para ser empoderado, é para ser capacitado. Você é para sair daqui, querido, sabe, com um tanque cheio e falar: eu posso ir além daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Sabe, o Bispo JB fala muito isso, que o maior ativo que nós temos são vocês, pessoas. O propósito de tudo isso aqui, querido, não é os prédios, não são os templos, não é a tecnologia, é nós vermos você crescendo, você amadurecendo, filhos maduros que tomam decisões sadias, não baseadas em emoções, não em circunstâncias, não naquilo que eu acho, mas por um propósito. Boa noite, meu nome é Sandro, tem alguém aí? Em Josué 21:45, vemos a promessa e a garantia de que palavra nenhuma falhou. Oh, que coisa mais linda. Palavra nenhuma falhou de todas as boas palavras que o Senhor liberou sobre a casa do Sandro. Eu ponho meu nome nisso aqui. Tudo se cumpriu. Vamos lá, põe o seu nome aí agora. Palavra nenhuma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa. Tudo se cumpriu. Amém? Você está chamando de demora, querido? É processo. Eu estava falando esses dias, ontem eu falei um discipulado sobre isso. Querido, como eu agradeço a Deus, esse que vos fala. Amém? Está sendo gravado, eu posso abrir o coração. Esse que vos fala, como eu agradeço a Deus, não porque Ele não ouviu minha oração, é que Ele não atendeu a minha oração. Obrigado, Senhor, que você não atendeu a minha oração. Querido, Ele tem todos os dados, Ele tem todos os números, Ele tem tudo o que Ele precisa, Ele me enxerga lá na frente, querido, e Ele está te olhando na frente. O Bispo JB tem um autor que fala isso, que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Põe isso na tua cabeça. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Aí o Bispo JB fala que quando a gente manda um WhatsApp para ele, não responde, ele fala: olha, a não resposta é uma resposta. Faz sua leitura. Amém, pastores? Eu tenho uma notícia para você nessa noite. O céu tem uma resposta para a sua vida, independente do que aquilo que você está vivendo. A sua oração e a sua adoração abre caminhos para essa resposta tocar a terra. Entenda que o mover de Deus na sua vida será do tamanho da sua fé. Acredite, quando a vontade de Deus toca a terra, o impossível perde a força. Quando a vontade de Deus toca a terra, o impossível perde a força. O que para você hoje é impossível? Deus chega para Sara, querido, que coisa mais poderosa. O profeta de Deus fala: olha, vai ficar grávida. Ela olha para o marido e fala: é impossível. Mas a frase é: porventura há algo demasiadamente difícil para Deus. Há algo demasiadamente difícil para Deus. Talvez você está na situação que você fala: humanamente é impossível. Pega a fila. Pega a fila. Amém? Mas há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não há, queridos. A opinião de alguém a seu respeito não precisa se tornar a sua realidade. A palavra reino quer dizer basileia, que traduz reino, domínio, autoridade. Só no Novo Testamento aparece 144 vezes. Gênesis 1, 26 e 27 diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. O chamado sempre foi domine. Você não pode ser dominado pelas emoções. Davi chega ao ponto em que fala que o maior desafio dele não foi Golias. O desafio daquele homem foi: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Interessante que ele está lutando com o interior dele. Talvez a sua maior luta hoje, querido, não é nem interpessoalidade com pessoas. Como as pessoas: lidar com gente é difícil. É um desafio. Mas o seu maior desafio hoje é intrapessoalidade. É como você lida com você mesmo, com seus desejos, com suas vontades, com suas compulsões, com seus pensamentos. Mas está lá Davi, o homem que lutou contra o gigante, está lutando agora com o gigante interior. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Querido, tem umas guerras que são internas, mas Davi nos mostra, nos prova
que é possível vencê-las, e mais ainda, apontar um caminho. Davi foi profeta para ele primeiro, querido. Primeiro você tem que ser profeta para você. O que você tem liberado sobre a sua vida? O que você tem falado a seu respeito? O que você tem pensado a seu respeito? Amém? Diz muito a respeito de quem você é. Assim como o homem pensa no coração, assim ele é, querido. A propósito, você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será? Amém, é isso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Domínio no grego quer dizer malakalak. Ocorre que em malakalak em inglês é o mesmo que palavra traduzida para reino. Reino, soberano, domínio, assim domínio é o mesmo que reino. Veja no versículo 10, venha a nós o teu reino. Não é o reino no céu, mas vinha o reino do céu. Querido, que loucura, para o homem natural, ele não entende isso, e não tem que entender mesmo não, porque ele não é espiritual. Só discerne as coisas espirituais quem é espiritual, amém? Você é espiritual? Nós discernimos as coisas no mundo espiritual. Você vê Jacó está lá, está em Harã, né? A palavra de Deus fala lá em Gênesis que ele está cansado, pega umas pedras ali como travesseiro, dorme, cai no sono, e Deus dá um sonho para ele. O cara vê uma escada, que o topo dela está nos céus, que loucura, e no topo dessa escada está Deus, e Deus fala com ele, esse lugar que você está, eu vou te entregar por herança, a você e aos seus descendentes. Querido, não existe mais escada, a conexão entre os céus e a terra chama-se eu. Fala para você, eu sou a conexão entre os céus e a terra. É você que tem acesso, livre acesso ao trono, à sala do trono, ao santo dos santos. Você tem a permissão, você tem a autoridade. Sabe o que é autoridade? É uma autorização, querido, de você acessar aquilo que existe lá, uma verdade que existe lá, uma realidade que existe lá, primeiro em você, através de você. A promessa que Deus deu para Abraão é a mesma que está dando para mim e para você essa noite. Abraão, eu vou te abençoar. Quem te abençoar, eu vou te abençoar, Abraão. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Porque agora, Abraão, eu estou enviando você. Abraão, você não fala mais pelo seu nome, você fala pelo meu nome. Ei, você tem legitimidade de falar em meu nome. E eu vou dizer para você, não apenas ser um abençoado, mas ser tu uma bênção. A pergunta que você tem que fazer para você, querido, o que eu quero mais dinheiro? Construir casa, comprar carro novo, viajar, tudo faz parte, queridos. Tudo isso aí é bom. Hotel, vida boa, dar uma escola melhor para o seu filho, né? Um curso de inglês, tudo isso aí faz parte, queridos. O que você quer mais sabedoria? O que você quer mais força, mais alegria, mais influência? Essa pergunta você tem que fazer e você mesmo responder. Se aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você tem como um alvo na sua vida, se não engloba, se não contempla pessoas, transformar a vida de pessoas, transformar o seu ambiente, transformar as pessoas que estão em sua volta, não é o reino de Deus na sua vida. Eu gosto que o autor diz que algumas pessoas vão conhecer a Deus através da palavra, outras, elas vão conhecer a Deus lendo a sua vida. É lendo a sua vida, é lendo aquilo que você exala, quem você é no dia a dia. Deus pode contar com você? Para você ser um abençoado e um abençoador? Repita comigo, eu sou abençoado e eu sou um abençoador. É isso que você é. Márcio Cune diz que não peça a Deus para guiar seus passos, se você não está disposto a mover seus pés. A fé sem obras, ela é morta, meus irmãos. A fé sem obra é morta, a fé sem atitude. Se eu creio, eu me movo em direção àquilo que eu creio. Isso é fé, é você se mover em direção àquilo que você crê, independente da leitura, do contexto. Acredite, a esperança verdadeira não é de quem espera, mas de quem tem convicção. Eu não sei você, mas muitas das vezes, querido, Deus nos leva a algumas situações, algumas condições, alguns embates, para uma só coisa: nos revelar as facetas dele. Eu, com a experiência que eu já tenho da minha vida, olha que eu sou jovem, alguns sorrisos aí de lado, mas tudo bem. Eu posso dizer para você
eu ainda não conheci ainda todas as facetas de Deus. Mas uma coisa eu sei o que é o bálsamo dele na minha vida. Eu sei o que é o refrigério de Deus na minha vida. Um momento da vida em que você, sabe, não tem mais familiares que estão atrás do seu lado, que já não conforta mais, amigos. Então assim, Ele colocar você no colo e falar: eu sou contigo. Vamos caminhar. Não acabou. Sua vida não é uma foto, sua vida é um filme. Os melhores capítulos estão pela frente. Amém? Porque o reino de Deus é poder e a glória, porque é dele para sempre. Amém. O pastor Cote diz que o reino de Deus anunciado por Jesus não é escapista, ou seja, da terra para o céu. Antes é ocupacionista, como orou Jesus: venha a nós o teu reino. Querido, em que área da sua vida não está de acordo com os céus? Nós estamos começando um novo mês, o mês de maio. A mudança cronológica não quer dizer muita coisa, querido. O que vai fazer a diferença na sua vida é uma mudança de mente. É você saber quem você é e para o que você foi chamado, por qual razão você foi chamado. Mais do que ouvintes, querido, ser praticante. O Bispo JB sempre falou que eu não quero saber o quanto você sabe de Bíblia, mas aquilo que você sabe, você vive. Hello, tem alguém aqui nessa noite? Esse é o chamado. Naquilo que você já alcançou, você tem experimentado e tem vivido e tem crescido nessa palavra. A pergunta é: o que você está vivendo hoje é a vontade de Deus, a revelação de Deus, de quem Ele é na sua vida? Ou você está vivendo apenas as consequências das suas escolhas e atitudes? Acredite, como diz Max Lucado, duvide das suas dúvidas antes de duvidar das suas crenças. João Batista anunciava aquele que estava por vir. Nós anunciamos aquele que já está entre nós e aquele que há de voltar ainda, querido. Sabe, você tem que entender qual o propósito do Senhor para a minha vida nesse tempo, nessa estação chamada hoje. Não fica só olhando para frente, querido. O tempo é agora, é o Deus do já, é o Deus, sabe, do presente. Quando eu entendi que a palavra de Deus fala que os meus dias estão contados no livro dele, estão escritos no livro dele, aí eu quero saber o que está escrito. Eu não posso sair de casa de manhã e falar: Senhor, qual é o script de hoje? Quais são os capítulos de hoje? O que está escrito a meu respeito hoje, Senhor? Alinha meu coração ao teu. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos disso, dessa oração contínua. Sabe, nosso maior desafio não é aceitar a salvação, mas viver a partir do reino de Deus, do reino do céu para a terra. É você viver nessa frequência, querido. Talvez você está aí preocupado em acessar sites, ter notícias, ficar afiado do que está acontecendo. Acesse o site dos céus. Acesse lá as notícias do céu, fresquinhas, acerca da sua vida. Vivemos a partir dos céus para a terra. Entenda, não é sobre ouvir, é sobre decidir, queridos. É decidir. Eu confesso para vocês que há uns anos atrás, faculdade de Direito, eu saía de Brasília para, sabe, ver um autor famoso. O cara já fez professorado em Coimbra, pegar a assinatura do cara, tirar foto. É válido, conhecimento é válido, querido. Mas uma coisa que me chama a atenção hoje é um homem e uma mulher cheio do poder de Deus. Alguém que tem experiências, encontros com Deus. Alguém que você olha para ele e fala: há algo diferente nessa pessoa, que eu preciso estar conectado a ela. Sabe, pessoas que não jogam palavras soltas, palavras vazias. Sabe, a boca fala do que o coração está cheio, querido. Você tem que ser muito intencional o seu propósito de santidade. Você foi separado, agora a santidade vem de Deus, quer dizer, nos tornou santos, separados. Agora a santificação é responsabilidade minha e sua. Talvez muitas das coisas que você tem esperado, Deus está aguardando esse alinhamento dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas motivações. Existe um favor a seu respeito, queridos. Existe um lugar, deixa eu te falar, que Deus está te esperando, está pronto. Clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ei, não é que não exista, é que ainda não sabe. Eu me incomodo com isso, querido. Senhor, o que eu não sei ainda, Pai? O que está oculto na minha vida, Pai? Querido, você não pode ouvir uma palavra dessa e ficar passivo. Tem que ter uma inquietação espiritual dentro de você. Fala: Senhor, revela aquilo que precisa ter descortinado na minha vida. Trazer esse entendimento, essa compreensão acerca da largura, altura, profundidade daquilo que é o reino de Deus na minha vida. Eu gosto de uma música, não tão antiga, tá? Que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
Vocês conhecem essa música? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E o tempo está quase acabando. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Dínamos, poder, queridos. É para fazer a diferença. É para ter repercussão. É para mudar a história. É para ser um ponto de inflexão na sua vida. Sabe, você não está aqui para ser, como diz a palavra, nós somos meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Não no sentido de obedecer a palavra, mas de experimentar a palavra, viver a palavra todos os dias, queridos. Sabe, Deus tem algo novo para você. Deus tem uma novidade de vida para você. Talvez você está se medindo pelo seu passado, ou está se medindo pelo seu presente. Deus está falando, se meça pelo seu futuro. Sabe, que o seu futuro é muito maior do que o seu passado e o seu presente. E você tem que ter pressa em relação a isso. Caminhar com foco, com determinação, com resiliência acerca daquilo que são os próximos capítulos da sua vida. Não lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas. Deus está falando, despreza tudo isso. Despreza tudo isso, deleta tudo isso. Não percebe que eu estou abrindo um caminho novo? Abrirei um caminho no deserto, rios no ermo. Deus está fazendo, querido. O bispo JB fala sobre uma mão invisível que opera continuamente em seu favor e em meu favor. Não porque você merece, não porque eu mereço, mas por causa do favor de Deus. A graça imensurável, a graça um favor imerecido, que é a graça de Deus. Bill Johnson fala sobre a graça escandalosa. Você já foi aceito, você já foi validado, convalidado pelos céus, queridos. E Ele já entregou uma chave em suas mãos. Muitas das vezes nós não estamos usufruindo daquilo que já é nosso por direito. Avoque essa responsabilidade. Chama à existência as palavras de Deus sobre a sua vida. Sai desse lugar de ficar ouvindo testemunho, queridos. Unicamente ouvindo testemunho. Deus está falando, eu quero que você tenha o seu testemunho. Não um testemunho de 20 anos, 10 anos atrás. Deus quer que você tenha um testemunho vivo, novo, como pão fresco, querido. Amém? Ninguém chega a uma padaria e vai falar, me dá um pão de ontem, de antes de ontem. E você está se contentando com testemunhos antigos. Deus está te chamando para o novo, querido. Sabe, quando eu vejo a transformação que Deus está fazendo na minha vida, a forma, a perspectiva que eu tinha da vida e como eu vejo as coisas hoje. Eu era para estar inquieto diante de algumas circunstâncias, mas eu me vejo tendo uma paz que me incomoda eu me incomodo com a minha paz. Isso é poderoso, querido. É a paz que excede todo entendimento. Tira a palavra porquê dos seus lábios. Começa a perguntar, para quê, Senhor? Qual o motivo? Deus está nisso, queridos. Deus está agindo, Deus está operando. Seu chamado não é entender Deus, seu chamado é crer em Deus. Ele é fiel, Ele é um bom pai, Ele é um gracioso pai, um galardoador pai. Eu que sou pai, eu sei o que eu estou falando. Meu amigo, um filho se fala, você não pensa duas vezes, é diferente. Já não sois mais servos, mas filhos. Sabe, o que mais me chama atenção na história do filho pródigo, não é o filho pródigo, é o filho que ficou, querido. Tudo à disposição dele, escute isso, tudo à disposição dele. Tudo, mas o cara tinha uma mente de escravo, tinha uma mente de empregado. E às vezes quantas pessoas estão dentro da igreja, sabe que foi conquistado na cruz, todo o favor de Deus, toda a graça, toda a bondade de Deus. A cruz não diz respeito apenas à salvação, mas uma vida e vida em abundância. E você se limitou, se apequinou, cerceou aquilo que custou alto, custou caro. E você se contenta com uma vida mediana. Tá bom. Tá bom. Tá bom o quê? Não está bom não, tem que estar é ótimo. Sabe? Ótimo, excelente, excelente, extraordinário, extraordinário, excepcional, excepcional, sobrenatural. Esse é seu chamado, querido. Sai desse lugar da letargia espiritual, querido. Sabe? Bate o pé, sacode a poeira, como diz a palavra, e toca o barco. Sai desse coitadismo. Eu sei que tem uns crentes aí no modo, quem sou eu, né? Quem sou eu para casar com aquela mulher? Meu amigo, eu não vou entrar em detalhes não, mas um camarada falou, pastor, eu conheci uma pessoa e, entendendo, se ele estiver aqui, me perdoe não, vou falar o nome não. Aí ele falou, pastor, você
que você pensar de chiqueiro, eu já andei chiqueiro. Eu aprontei todas. E agora eu estou me alinhando, estou certo com Deus, conheci uma pessoa. Esse camarada veio me apresentar essa pessoa. Ele falou para mim: pastor, nem eu entendo o que Deus está fazendo. Eu falei: também não, brother. Depois que eu a conheci, eu falei: confesso a você que nem eu, cara. Não, sério, nem eu entendo também não. Meu irmão, pega essa graça, querido. Uma mulher, minha amiga, a mulher falou para ele: olha, antes da gente se conhecer, eu preciso jejuar e orar. Conheceu ele e falou: olha, você só vai tocar na minha mão. Eu falei: eita glória. Bonita, profissional liberal, o cara está desempregado, quebrado, torrou tudo, perdeu tudo. Tudo que o inimigo deu para ele, o inimigo tirou tudo. Falei: brother, você vai crescer de um jeito. Se eu te falar, você vai prosperar de um jeito com essa mulher. Você podia ser rico, mas não era próximo. Agora Deus vai te dar prosperidade. É favor de Deus, querido. Favor de Deus. Ei, os céus estão abertos, a notícia é essa. Nós não estamos apenas debaixo do mesmo teto, nós estamos debaixo do mesmo céu. E a boa notícia, a grande notícia, ei, a notícia que muda a sua vida: os céus estão abertos. Ei, os céus estão abertos, igreja. Amém? Se põe de pé. O seu papel, querido, como filho, é acessar, queridos. Seu problema é o quê? Enfermidade? Seu problema é dinheiro. Você fica deitando e levantando, só pedindo dinheiro. Deus falando: não, ei, aumenta a régua. O seu problema é espaço. Você quer largar sua casa, sua tenda, firmar as estacas. Deus está falando: só isso. Você ser debruçado dia a dia só por isso. O chamado hoje à noite, queridos: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Busca o reino. O reino. Existe um reino domínio. Você dominar todas as coisas, ser dominado por nada. Você ter as coisas, você ser e não ser dominado pelo ser e muito menos pelo ter. Deus está procurando essas pessoas em que Ele quer prosperar em todas as áreas. Sabe, te colocar num lugar de destaque. Eu vou repetir. Tem uma mesa preparada para você, que ninguém vai sentar essa mesa até você chegar. Ei, ninguém vai ser como Ele fez com Davi. Preparou uma mesa, ungiu a cabeça e fez um cálice transbordar. Existe uma mesa preparada para você. Nos próximos dias, você vai entender que é um tempo de favor, de honra. E a palavra vai ser: grandes coisas fez o Senhor por mim. Quando o Senhor mudou a minha sorte, eu estava como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um novo cântico. Querido, acesse o reino dos céus. Que venha o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade na minha casa, nos meus olhos, na minha saúde, na minha empresa, no meu casamento, na minha saúde, Pai. Sabe, no meu ministério, em todas as áreas. Chama isso a existência, querido. É tudo que você pode precisar, tudo que você pode querer. Porque tem uma medida lá que não cabe no seu tamanho, igreja. Existe uma medida que não cabe no seu tamanho. Esse é o tempo da maior abundância da sua vida. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem. Assim na terra como no céu. Feche seus olhos. Qual área da sua vida que está precisando ser igual no céu? Qual a terra da sua vida que está precisando ser igual ao céu? Você sabe qual que é. Você sabe o que eu estou falando. Eu estou chamando para esse lugar, para essa terra. Você é o acesso entre os céus e a terra. Você é filho. Você já foi aceito, validado, convalidado. E o que Ele falou para Jesus ali no Rio Jordão, Ele falou para você quando você foi batizado: eis aí meu filho amado, em quem eu me comprazo. Querido, que coisa mais linda é você saber que Deus olha para mim e para você e se alegra com nós. Me comprazo é eu me alegro, eu me regozijo com você. O que você pode querer mais do que o sorriso de Deus para a sua vida, querido? Mesmo sabendo das suas imperfeições, das suas virtudes, das suas, sabe, ilicitudes, não importa. Deus é um bom Pai. E Ele está te chamando para esse lugar do domínio e autoridade. O favor da cruz, a graça da cruz,
Pai, em nome de Jesus, nós somos o teu povo, Pai. Nós somos aqueles que somos chamados pelo teu nome. Nós temos a marca do sangue do Cordeiro em nossas frontes, Pai. Nós somos separados, ungidos, eleitos, sacerdote santo, Pai, nação santa sobre a face da terra. E ao mesmo tempo que temos a responsabilidade, temos o privilégio, Pai, de acessar essa herança. O Senhor nos deu essa terra, e essa terra é boa, ela mana leite e mel. O chamado de Deus nessa noite é: vá, desfrute, goze, usufrui daquilo que eu conquistei na cruz. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor falou para Adão, dê nome. Você é o gestor, você agora é meu braço estendido sobre a face da terra. Toda sabedoria, receba nessa noite. Toda graça, toda virtude, todo entendimento, toda compreensão acerca da tua cidadania, acerca da tua identidade, acerca do teu chamado, do teu propósito sobre a face da terra. Você é um abençoado, você é um abençoador, porque sobre você existe um favor, sobre você existe uma graça, existe uma benignidade, uma voz, um olhar, um ouvido o tempo todo que está sobre você. Oh Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa noite. Que essa palavra venha impregnar os nossos corações e que ela venha fazer a diferença, Pai, não só em nós, mas através de nós. Em nome de Jesus, exalte a Deus nessa noite, glorifica Ele. Não saia daqui sem vir até a frente. Nós estamos aqui com o propósito de ungir aquele que se dispõe a estar aqui no altar. Esse lugar é santo, é separado, queridos. Nós vamos estar aqui te ungindo, te liberando uma palavra de destino, confirmando no seu coração aquilo que Deus falou agora com cada um de vocês. Venha até nós, venha até aqui. Venha ao trono da graça. A palavra de Deus fala que devemos chegar com confiança, com convicção no trono da graça. Deus está fazendo, queridos, infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. Se prostre ao altar, sabe, se derrama diante dele. Abra seu coração nessa noite. Que você saia daqui empoderado, sabendo que você pode mais, você pode ir mais alto, você pode ir mais longe, porque esse é o propósito de Deus na sua vida, tirando as amarras, tirando tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que cerceia o seu crescer, o seu avançar, o seu romper. Deus está falando: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. Caminhe para esse lugar, querido, do sobrenatural. Esse lugar de alcançar coisas novas, de viver a novidade de vida do céu sobre a sua casa, em nome de Jesus. Agora. Seja feita a tua vontade.
Santo é o teu nome, o teu reino seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Deixa o céu crescer na terra como é no céu. Deixa o céu crescer. Deixa o céu crescer. Deixa o céu crescer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Ele sempre faz mais do que merecemos. 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 Ele sempre faz mais
muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela sua palavra, que é espírito e vida. Muito obrigado pela sua graça, que é maior que a vida. Te somos tão gratos, Senhor, por esse mês de abril. Te somos tão gratos porque o Senhor nos sustém, o Senhor nos abençoa. O Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, nada pode ser contra nós. Agindo o Senhor, quem impedirá? Hoje nós te celebramos, oramos e concordamos com aquilo que foi declarado, profetizado sobre esse púlpito. A partir deste púlpito, eu quero concordar com cada oração, com cada imposição de mãos feitas neste lugar. Queremos, Senhor, como igreja, como a eclésia, como lugar de decisão, queremos declarar sobre o mês de maio que será um mês extraordinário, um mês onde veremos a Tua bondade na terra dos viventes. Um mês, Senhor, que portas serão abertas, os inimigos baterão em retirada. Um mês que veremos a sua bênção se manifestar sobre cada um de nós. Nós, Senhor, abençoamos o mês de maio e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor já está lá nos esperando. E por isso, Pai, nós não tememos o futuro, porque nós imaginamos o futuro com o Senhor, porque o Senhor é conosco. O Senhor nos guarda e nos livra de todas as coisas, de todo o mal que intenta contra nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Você pode ser profeta na vida do seu irmão e liberar uma palavra sobre ele para o mês de maio. Deixa Deus te usar, libera uma palavra sobre ele. Em nome de Jesus, sabe aquilo pelo qual você tem orado há bastante tempo? Eu quero declarar que haverá respostas neste mês de maio para você, para sua casa, na sua família, na sua empresa. Em nome de Jesus. Mês de maio será um mês onde promessas se materializarão na sua vida. Será um mês onde você vai perceber a presença de Deus contigo. Será um mês de intimidade, um mês onde você vai mergulhar em Deus e você vai perceber o Espírito Santo com você. Será um mês onde você vai evangelizar, vai pregar para alguém e vai trazer alguém para conhecer o seu Deus, para adorar o seu Deus na casa do Senhor. Mês de maio será um mês onde você vai ligar para aquela pessoa que você não vê na igreja há um tempo e vai falar: cadê você? Onde você está? Eu quero muito adorar o Senhor com você junto com você. Vamos comigo no culto. Amém ou não? Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu creio muito na bênção sacerdotal. A Bíblia fala que Ana estava orando no templo por suas demandas e o sacerdote Eli declarou sobre ela que o Senhor lhe conceda aquilo que você tem pedido. E a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. A palavra fala: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso lhe será feito. Pois eu quero dizer a você, se aquilo que você tem orado está alinhado com a palavra de Deus, eu quero abençoar você nessa oração, em nome de Jesus, e declarar que o Senhor conceda a você aquilo que você tem pedido, em nome de Jesus. Deus abençoe você, que o amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua família, seus negócios, e tenha um excelente mês de maio, um mês de maio na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, vá em paz e até a próxima.